Meu nome é Cristiane de Almeida Prestes, eu sou da 10ª turma. Eu sou médica dermatologista, né? Eu fiz residência na Santa Casa em dermatologia com pré-requisito em clínica médica. Então, eu fiz dermatologia e 3 anos conjuntamente de clínica médica. Eu sou filha de Moacir Prestes e Josefina de Almeida Prestes. Os meus pais, eles foram daqui de São Paulo. Eu nasci aqui em São Paulo, mas com dias eu fui para São José dos Campos, porque meu pai era engenheiro de automóveis e era gerente geral da General Motors, da parte de manufatura de automóveis. Então eu fui para São José dos Campos. Aí eu passei minha infância lá, minha vida lá, e a minha formação vem de escola, de colégio de freiras, aos quais tem gente até que fala que não gosta, mas eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer às freiras por toda a educação humanística que elas deram, toda essa modo de ser, que eu me considero uma pessoa simples, que gosta de todo mundo, sem diferença de nada. E isso graças, não que as freiras ficassem falando alguma coisa, mas o modo que era o circuito naquela escola fazia a gente ser uma pessoa melhor. Lá eu fiz, do colegial, eu escolhi por fazer análises clínicas, né? Laboratório de análises clínicas, porque eu sempre gostei dessa área de biológicas. E automaticamente eu gostava das matérias de medicina. Na verdade, eu também gostava um pouco, que não tem nada a ver com medicina, de falar muito. Eu sempre gostei de falar, na verdade até gostava mais do que gosto agora. Mas, então, de direito, tanto é que depois de medicina, mas aí só como complemento, porque eu fiz direito também, né? Na verdade, quando eu fiz medicina, eu fiz 5 formações em medicina, né? Na verdade, uma delas não é residência, né? São algumas residências, depois eu falo melhor. Mas são 5. Mas o que eu sou mesmo, que eu me considero dermatologista e, na verdade, também fiz medicina tradicional chinesa e acupuntura, mas sempre, tudo que eu fiz foi para agregar valor à dermatologia, que é o do coração mesmo, né? Tá, então eu fiz essas especialidades e tal, e por isso eu escolhi medicina. Aí alguém me perguntou assim, por que você quis fazer Santa Casa? Por que a escolha da Santa Casa? Gente, a pergunta é meio... Quem não gostaria de fazer Santa Casa? Santa Casa é a melhor, é a primeira faculdade, é a número 1 do Brasil. É a melhor faculdade de medicina do Brasil. É um espetáculo. E o renome da Santa Casa, ainda por cima, ela é super renomada, mas não é assim. Mas renome é bom? Sim, é bom, mas não é tudo. O importante é o porquê ela é renomada. Porque ela realmente vale cada pedacinho do que falam dela. É uma instituição de peso, de valor, e assim, é muito orgulho de ter feito Santa Casa, tá? Ela deu muito para todos nós. E eu queria falando nisso, eu queria te falar sobre Santa Casa. Quando a gente chega na Santa Casa, a gente vê aquele monumento arquitetônico tão lindo. É linda mesmo a Santa Casa, é lindo, lindo. Então, quando você olha aquilo pela primeira vez, você fala... E é tão gostoso, né? Aqueles corredores ali, você se sente tão protegido, tão bem. Mas mais bonito do que o monumento arquitetônico da Santa Casa é o espírito da Santa Casa. Toda instituição, quando uma empresa abre, ela tem um valor, depois tem meta, alguma coisa assim, tá? Na verdade, quando eu pensei em falar tudo isso, eu fiz tudo baseado no meu sentimento. Mas ontem, por curiosidade, eu fui olhar o valor que a Santa Casa coloca como seu valor, né, como uma meta. E ela fala justamente o que eu vou falar. Entre outras coisas, é uma frase maior, mas ela fala atender com espírito de humanidade, alguma coisa assim. Mas, bom, deixa isso para lá. Isso é o valor que a Santa Casa coloca na sua instituição. Mas o que eu penso? O valor, para mim, da Santa Casa, que
o espírito. O que é o espírito de uma instituição? Naquela instituição, foram entrando pessoas, foram tendo acontecimentos, tudo, claro, baseado no valor que aquela instituição designou para si. Então, no caso Santa Casa, atendimento humanizado, eu já nem lembro mais o que estava escrito lá. Tá, mas isso vai gerando um espírito daquela instituição. Aquelas pessoas que passaram lá, elas vão deixando um pouco de si naquela instituição, e a instituição vai deixando nelas também, né? E isso é o espírito da instituição. E o espírito da Santa Casa, o que é? O que é? É um espírito de, sobretudo, que eu penso, e que vocês vão concordar comigo, de humanidade, de empatia, de solidariedade, de generosidade. E esse valor, esse espírito, ele está nessa instituição, está permeando essa instituição. E ele está permeando a todos nós, médicos, professores, alunos, enfermeiros, pessoas que trabalham burocraticamente na instituição. Todos nós somos premiados, vamos tendo essa troca desses valores que a Santa Casa tem. Isso gera o quê? Por exemplo, então, quando eu falo em generosidade, sobre os professores da Santa Casa. Como eu tenho uma lembrança tão doce, tão bonita, porque assim, o ensino daqui, ele não é aquele ensino, ele é um ensino muito forte e tudo mais, mas ele tem tanta generosidade. Os professores, eles dão aula, assim, de uma forma tão doação, né? Na verdade, eles se despem de qualquer, sabe, de vaidade, de tudo. Eles são tão próximos, eles transformam coisas difíceis, matérias difíceis, assim, eles ofertam pra gente, com todo o coração deles. Isso é uma coisa que não tem preço, tá? Inclusive, eu estudei em outras coisas, em outras instituições, e você pensa, sempre é assim. Não necessariamente assim. Tipo, essa coisa que todo mundo fala, medicina é muito difícil. Não, medicina é muito difícil, mas o jeito que foi dado aqui, com tanta doçura, com tanto empenho, que era assim, era quase como uma alegria, como uma festa. É essa lembrança que eu tenho do ensino aqui da Santa Casa. Esses professores também ensinaram para a gente responsabilidade, respeito, comprometimento. Então, tudo isso, esses professores passaram para a gente, porque eles vieram imbuídos desse espírito da Santa Casa, eles passaram para a gente, e para todos esse espírito foi premiado, e isso foi revertido nos pacientes. Eu lembro de tantas coisas boas que eu passei aqui, de tantas coisas interessantes, são muitas, né? Na verdade, eu passei em vários. Eu quero te falar que todos os departamentos que eu passei, todos, eu posso te dizer que são departamentos muito estruturados, com ensino muito estruturado, com cometimento, sabe? Com comprometimento com tudo, com a disciplina, com os pacientes. Então, não é assim, de repente, assim, não, isso é a instituição. A instituição é uma instituição de comprometimento. Então, eu passei nas disciplinas clínicas, cirúrgicas, então, sei lá, na clínica médica, na clínica cirúrgica, na oftalmo, na otorrino, na psiquiatria, na GO, na pediatria, em tudo, um pouco mais nas disciplinas básicas, na ortopedia. Se você me perguntar de um a um, se eu tivesse tempo aqui, eu ia te falar quão rico são esses departamentos, quão poderoso o ensino deles, poderoso o respeito pelos pacientes. Muito orgulho de todos os departamentos da Santa Casa, muito orgulho. E, claro, eu passei por muitas coisas boas aqui, e se vocês quiserem que eu conte algumas coisas, por exemplo,
que até exemplificam isso que eu falei, dessa generosidade, dessa vamos lá, que é o espírito da Santa Casa. Olha, por exemplo, que eu me lembro? Na verdade, assim, lembra que eu vou contar, tem muita coisa de todos os departamentos, mas eu vou contar as coisas mais interessantes. Então, geralmente é mais assim, ou com pronto-socorro, ou com coisas assim. Então, por exemplo, com coisa com criança também. Quando eu passei na pediatria, era tão bonito de a gente ver, porque tem uns pacientes, que eles são os pacientes mais crônicos, que eles vão, eles voltam, né? E eu me lembro, acho que quando eu passei na onco, eu lembro até onde que estavam as camas berço deles, os cama-leito deles de um lado. Um evento que eu vou contar estava desse, e do outro tinha espécie de um tablado assim no chão que as crianças ficavam brincando. Esse primeiro era na onco, e aí você via aquelas crianças ainda pequenas estendendo os braços, assim, aquelas crianças agora estendendo os braços, tia, me dá um beijo, tal, falando assim para os professores, para os monitores e tal. E nesse outro, no tablado, as crianças tudo brincando, aí todo mundo sabia pelo nome, e falava assim, fulaninho, aí, titia. Então, eles eram muito felizes lá, eles não eram doentinhos, eles eram felizinhos lá. Então, isso me marcou muito, sempre esse lado me marca muito. Quando eu passei, por exemplo, na cirurgia, nossa, no pronto-socorro chegava um baleado, 2, 3, 4, era esfaqueado, chegavam também criminosos, né, procurados pela polícia, então era aquela, a gente ficava até com medo, né, se não ia ter invasão para resgate desses bandidos. Bom, que seja, os cirurgiões, não tinha dia, não tinha noite, não tinha almoço, não tinha janta. Eles iam lá, era 1, 2, 3 cirurgias, eles iam lá com toda a garra, com toda a força, com todo amor, e salvavam aquelas pessoas. Então isso para mim, a garra da cirurgia, né? A mesma coisa eu posso dizer também dessa parte cirúrgica, de pronto-socorro que eu estou falando, da ortopedia também. Pô, sabe, casos assim complicados, de pessoas também cirurgicamente bastante debilitadas, e aquela garra do departamento, né? Da clínica médica, do pronto-socorro de clínica, gente. O pronto-socorro de clínica, ele vai estar sempre na minha memória, no meu coração. Eu passei 3 anos lá, né? E assim, o que eu posso dizer? Eu não tenho aprendizado melhor de vida do que aquele pronto-socorro. O que a gente vê lá? Na verdade, chegavam 3 ambulâncias ao mesmo tempo. Tanto é que, assim, e a gente tinha que dar conta daquilo, né? Todos nós que estávamos lá, né? Não estou falando da parte... depois eu vou falar sobre isso, de quem assumiu o pronto-socorro. Mas, assim, muitos anos depois que eu saí que eu acabei a faculdade de medicina, ainda quando eu vi um som de uma ambulância, caía lágrima do meu olho. De tamanha intensidade de pessoas procurando pronto-socorro e tudo mais. Aquele pronto-socorro, na verdade, Dr. Valdir Golim, né, chefe do pronto-socorro. Olha, o Dr. Valdir Golim, para mim, é Deus no céu, e Dr. Valdir Golim no céu e na terra e na humanidade, porque que pessoa brava no sentido de guerreira. O Dr. Valdir Golim, uma sabedoria, um conhecimento médico, ele pegava aquele pronto-socorro cheio, ele conseguia, assim, rapidamente saber o que era o que fazer, a conduta certa, e aquilo era, assim, uma coisa que poderia ser infernal de tantos pacientes, ele transformava aquilo num balé de um trabalho bem executado. Então, assim, que sabedoria, que formação médica poderosa do Dr. Valdir Golim e de outras pessoas também que eram assistentes que estavam no pronto-socorro, né? Então, assim, eu sempre vou lembrar disso. O comprometimento, o senso de compromisso. Na verdade, não precisa nem falar, porque o Dr. Valdir era tão comprometido com tudo, que nem se você não fosse, que não era o caso, você ficava. Eu sou uma pessoa que, justamente por essa formação que eu falei que eu tenho, já de escola, assim, tal, e por meus pais. Meu pai era bastante rigoroso com estudo. Se tirava 9, por que não tirou 10? E até demais. Mas, assim,
Se eu tirar, uma vez eu tirei um satisfatório, eu fiquei de recuperação, fiquei de recuperação, tirei um satisfatório, ele me botou nas férias inteiras estudando com ele. Nunca mais eu tirei. Só tirava ótimo daí, entendeu? Porque assim que meu pai era, ele cobrava muito. E então, não sei se por causa disso, meu senso de responsabilidade foi até forte demais, que graças a Deus não me prejudicou, mas poderia até ter me prejudicado, porque foi um pouco pesado. Mas olha, quando eu estava no pronto-socorro, eu passei lá no 5º ano, depois no 1º ano de residência, né? 2º e 3º. É engraçado, meu modo de ser, né? Quando eu estava no 5º ano, eu estava na UTIzinha e estava contando as gotinhas de nitroprusiato que a gente fazia com os pacientes. E aquilo era muito delicado, se você abrir o nitro, você mata o paciente, né? E eu pensava, nossa, eu vou ter que contar isso direitinho, porque quem conta o nitroprusiato é o quintonista. Então, a responsabilidade é toda minha, eu nem saía dali, nada. Quando eu passei para o 6º ano, eu pensei assim, não, mas o quintonista é mais novinho, né? A responsabilidade é toda minha, eu vou ficar lá checando o que o quintonista fez. Quando eu fui para o 1º ano de residência, eu falei, internato, né? Eles são novinho ainda, a responsabilidade é toda minha. Quando foi no 2º, 3º, eu ainda pensava, a responsabilidade é toda minha, entendeu? Então, assim, isso é esse espírito que é o espírito Santa Casa, é o espírito de comprometimento mesmo, né? E quando eu passei também na clínica, também eu também passei bastante na clínica, então a minha experiência na clínica também foi muito importante, lá no DM. Então, eu me lembro de todas as especialidades clínicas, né? Os professores maravilhosos, uma capacidade de ensino maravilhosa, o relacionamento com os pacientes. Então, assim, a lembrança que eu tenho, uma lembrança muito doce que eu tenho, era do DM e especialmente de 2 pacientinhos que estavam no DM, que já estavam no DM, né? Que eram pacientes, era uma menina, uma mocinha, mais ou menos uns 13 anos, e um mocinho, acho que mais ou menos uns 13 anos. São 2 pessoas, eles não tinham uma relação um com o outro. Então, pessoas com doença crônica, que viviam, eles saíam bem, ótimos, tal, mas volta e meia eles voltavam. Tinham alta, saíam ótimos, tal, voltavam. Essa menina, eu lembro até hoje, eu nunca vou esquecer, porque para mim representa o que é a Santa Casa. Aquela risada, ela tinha uma gargalhada, ela era muito feliz, ela gargalhava e ria, ela ria, e os médicos brincavam com ela, fulaninha, você é de novo aqui e tal, e ela só ria e gargalhava. E todas as vezes, ela era uma menininha que ela tinha que fazer glicemia de manhã e de noite. Naquele tempo não tinha aparelhinho de glicemia. E com picada e tudo, a menininha só ria e gargalhava, tão feliz que ela era aqui na Santa Casa. Na verdade, ela não era nem paciente, ela era moradora, né? É assim que ela se sentia, tão bem que ela se sentia aqui. E, inclusive, foi uma vitória para mim, porque não existia aparelho de glicemia. Quando veio para o Brasil, foi justamente nessa época, daí eu soube que tinha lá na Casa Fretenha, aí eu fui lá buscar, eu comprei um aparelhinho para ela não ter que tantas vezes ser picada, e foi muito bom. E esse outro menino que eu falo, também um menininho, também um outro tipo de doença, e também já é um outro tipo, já não era assim, todo risonho, assim como era, ele era mais quietinho, mas ele tinha um olhinho assim grande, tão meiguinho, tão assim, e volta e meia esse menino ia embora e voltava, e chegava espineico, mal, e saía daqui ótimo, né? Então, assim, todo mundo ficava muito consternado com ele chegando mal e fazia tudo e curava ele, né? E eu me lembro daquele olhar tão doce e assim, a alegria de saber o quanto eles foram felizes aqui, quanto a Santa Casa cumpre o seu papel de humanidade da instituição. Isso para mim representa, isso que eu estou contando representa isso, né? Eu acho que vocês vão concordar, e muitos de vocês também devem ter histórias maravilhosas, até melhores que as minhas para contar. Bom, eu quero, assim, agradecer a todos os
departamentos aqui da Santa Casa, todos os médicos, os professores, os alunos, principalmente aqueles que estão à frente já de pacientes, tendo esse contato com os pacientes. Eu quero agradecer a enfermagem da Santa Casa, que é uma instituição de peso também. A enfermagem da Santa Casa, assim como a medicina, é uma instituição de força. E é uma excelente enfermagem. E que sem eles também, nós médicos não faríamos nada. Então eu quero agradecer também a enfermagem da Santa Casa. Também quero agradecer a todo mundo que de uma forma direta ou indireta colabora para a gente ser essa instituição, né? Então, sei lá, as pessoas que trabalham em trabalho burocrático, que vai lá, que abre ficha, que atende a secretária, a pessoa que abria ficha para a gente na Dermato, que era, por exemplo, a Ângela, é super bacaninha, sei lá, e abria ficha, e várias outras, né? No pronto-socorro, em todos os lugares, que fazia o trabalho burocrático, a secretária ali da faculdade mesmo, as pessoas que estão nos bastidores, né? Por exemplo, quem faz essa parte de esterilização, lava a roupa dos pacientes, que faz a comida dos pacientes, quem faz a limpeza, todas essas pessoas que fazem parte da Santa Casa, que fizeram, as pessoas que se foram, os pacientes, os médicos, professores, maravilhosos, até que já não estão mais aqui, né? A todos também pacientes que confiaram em todos nós, né? Eles entregaram a vida deles nas nossas mãos. Então, eu só queria agradecer a todas essas pessoas por ter dado o seu sangue, seu suor, seu coração, seu amor para essa instituição Santa Casa, que é uma instituição que é maravilhosa, que tem esse espírito maravilhoso, que está em todos nós. A instituição Santa Casa, ela está no coração de todos nós. Obrigado.